Primeiramente, a agradecer à professora Andrea Ferreira por estar aqui conosco hoje. Uma satisfação muito grande tê-la aqui conosco. Bom dia a todos e todas, quem está presente aqui no auditório, quem está presente aqui de forma virtual. Essa é a nossa sessão científica semanal da Fiocruz Bahia, do nosso Instituto Gonçalo Muniz. Hoje, dia 5 de maio, me corrijam se eu estiver errado, dia 5 de maio de 2023. Então, antes de fazer a apresentação da Andrea, vou lembrar a todos que essa apresentação está sendo gravada e que a partir da segunda-feira já vai estar disponível no canal do YouTube da Fiocruz Bahia. Ok? Então, a Andrea, é uma satisfação muito grande tê-la aqui hoje. Ela que é pesquisadora aqui do SIDAX, ela é da nossa Fiocruz Bahia, e ela hoje está fazendo essa apresentação remota porque ela está fazendo um postdoc fellow fora do país, lá na Filadélfia. Andrea Jaqueline Fortes Ferreira, vou pegar aqui a pesca. Ela, então, é postdoctoral fellow at the Ubuntu Center on Racism, Global Movement, Population and Equity, on Drexel University. Ela está com esse fellow até 2024. Ela é pesquisadora sênior da IALETA, que é Pesquisa, Ciências e Humanidades. Você pode me corrigir, viu, André, se eu quiser falar alguma coisa errada aqui. Pesquisadora associada do Centro de Integração e Conhecimento de Dados da Saúde, que é o SIDAX, da Fiocruz Bahia. Ela é doutora em Saúde Pública pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, mestre em Nutrição, Alimentos e Saúde pela Escola de Nutrição da UFBA também. E ela é pós-graduada em Nutrição Clínica e Esportiva e especialista em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E bacharel em Nutrição pela Escola de Nutrição também da UFBA. A Andrea tem experiência docente em cursos de graduação e pós-graduação na área de nutrição clínica, esportiva e saúde pública, atuação como assessora técnica do Programa Nacional de Alimentação do Escolar, pelo SECANE Bahia, FNDE, e tem interesses de pesquisa como racismo, desigualdades, políticas habitacionais, mudanças climáticas e doenças crônicas. Então, a Andrea vai fazer uma apresentação de cerca de 45 minutos. Eu queria pedir a todos que mantivessem o microfone desligado, câmeras desligadas, e ao final dessa apresentação, nós vamos abrir para perguntas, para as dúvidas. Essas perguntas, em sua maioria, podem ser realizadas via chat e, eventualmente, podemos considerar a abertura de microfone para uma discussão um pouco mais aprofundada. Andrea, novamente, muito bem-vinda. Bem-vinda de volta à Fiocruz Bahia. Essa aqui é a sua casa. E passo a palavra para você. Fique à vontade, estou aqui à disposição. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada a Fiocruz. Muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui hoje, nessa sexta-feira, para a gente fazer esse diálogo. E é sempre bom compartilhar esses ensinamentos e essas perspectivas que o SIDAX Fiocruz Bahia nos possibilita, né? Eu costumo dizer que esse espaço é um espaço que nos possibilita pensar novas possibilidades, pensar novas trajetórias e também estar em outros espaços para a gente fazer as conexões, construir as pontes rumo a uma ciência mais inclusiva, uma ciência que potencialize tomadas de decisões cada vez mais assertivas, visando um mundo mais equânime. Então, estou muito feliz de estar aqui e hoje eu vou trazer um pouco do que tem sido a minha trajetória dentro do SIDAX, pensando as possibilidades do uso da coorte de 100 milhões de brasileiros para avaliação de políticas públicas. Então, apesar de não nos restringirmos apenas à avaliação de políticas públicas, hoje eu fiz esse recorte para a gente discutir um pouco aqui. Então, a ideia hoje é a gente pensar como a coorte de 100 milhões de brasileiros, que é uma coorte construída pelo SIDAX em parceria com várias pessoas mais antigas, que ainda continuam no SIDAX, e como essa coorte, ela nos possibilita, então, acessar a avaliação de impacto de políticas públicas tão importantes no contexto brasileiro e também fazer outros estudos, principalmente no campo das desigualdades, pensando grupos que
para uma pesquisa tradicional de coleta de dados, muitas vezes é muito difícil, muito custoso de ser feito. Então, essas são as várias possibilidades que a coorte de 100 milhões tem nos permitido pensar e refletir sobre como avançar no campo da ciência, trazendo evidências cada vez mais fortes e pautadas em vários gaps que ainda tem na literatura e que, mediante o uso da coorte, a gente pode explorar nas várias dimensões. Vou passar aqui para ver se funciona. Pronto. Então, aqui eu trouxe um pouco do que é a coorte de 100 milhões, considerando que a gente tem uma vasta audiência que nem todo mundo conhece a coorte de 100 milhões de brasileiros. Então, a coorte de 100 milhões de brasileiros, ela é uma coorte retrospectiva dinâmica que usa o linkage de várias bases de dados para construir essa grande coorte, sendo que a linha de base ela é pautada em todos os registros do cadastro único. Então, a coorte, ela tem na sua composição diversos anos de entrada, então a gente tem uma coorte que se inicia em 2001 e ela vai sendo alimentada ao longo dos anos. Até o momento a gente tem trabalhado até 2018, mas existe essa perspectiva, né, de aumentarmos e seguirmos essas pessoas com o advindo dos novos anos na coorte. Então, inicialmente, quando a gente começou os estudos no SIDACS, a gente trabalhava com a coorte até 2015, mas a gente já tem melhorias que vão aderindo a esses novos anos, chegando, e a gente já tem dados até 2018. A coorte também de 100 milhões de brasileiros, apesar de ter esse nome de 100 milhões, ela é uma coorte que tem muito mais de 100 milhões de pessoas. Então, hoje, quando a gente olha o portfólio do SIDACS, a gente vê que a coorte ela tem mais ou menos 130 milhões de brasileiros incluídos nela. Então, isso é muito importante da gente referir, porque ela cobre uma parcela significativa da população brasileira, principalmente pensando a parcela da população brasileira que vive em situação de maior vulnerabilidade, e essa coorte aqui, ela tem também uma similaridade muito grande com a distribuição da população geral do Brasil, pensando as informações do último censo. Então, todas essas informações, como foi feito esse linkage das bases, qual a composição populacional dessa coorte, ela está disponível em vários artigos que o SIDACS já publicou, trazendo informações mais detalhadas sobre o perfil da coorte de 100 milhões, sobre os grupos etários, quais são os programas que tem na sua composição, e que eu convido a todas as pessoas a conhecerem e a apreciarem também as possibilidades de acordo com o campo de pesquisa de cada um, que a coorte ela possibilita, né, estudar e trazer novos estudos, pensando os campos específicos de estudo de cada um. Então, esse aqui é um grande fluxograma de como nós construímos a coorte de 100 milhões de brasileiros para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a coorte de 100 milhões de brasileiros. É importante a gente destacar que essa é uma das maiores coortes do mundo, então eu vou me restringir aqui a falar da coorte de 100 milhões, mas o SIDACS também tem a coorte de nascimentos. Então, duas das maiores coortes do mundo, elas estão sediadas no SIDACS Fiocruz Bahia, o que é uma possibilidade, né, de avançar em vários campos de estudo e que está bem perto de nós. Então, a gente usa a população que se registrou no cadastro único como linha de base, e a gente tem todo um processo de linkage dessas bases, ou seja, uma identificação das pessoas que estão nesse registro do cadastro único com informações dessas mesmas pessoas em uma variedade de bancos de dados, sejam bancos de dados associados ao sistema de informação em saúde, pensando, por exemplo, o sistema de nascidos vivos, o sistema de mortalidade, o sistema de internação hospitalar. Então, todos esses sistemas eles estão conectados a
esse cadastro único via o linkage. Então, se a gente tem, por exemplo, João, que está cadastrado no registro, no cadastro único e mediante o algoritmo que o SIDAC desenvolveu, a gente consegue mapear esse indivíduo se ele está registrado no SINASC ou se ele está registrado no SINAM e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala do linkage, a gente está falando dessa identificação, dessa reunião de informações de um mesmo indivíduo em várias bases de dados que esse indivíduo acessou. Todo esse tratamento para a construção dessa coorte, ela é feita num ambiente super seguro, num ambiente onde existe todo um processo de anonimização desse indivíduo, ou seja, a gente tem essas informações desse indivíduo, mas a gente não tem as informações disponibilizadas aos pesquisadores de forma que ele consiga identificar esse indivíduo. Então, existe todo um protocolo de manuseio dessas bases, de anonimização e preservação também das informações e todo um ambiente seguro para o tratamento e manuseio dessas informações. Então, inicialmente, quando a gente iniciou, né, o estudo do impacto das políticas públicas em desfechos em saúde, a grande parte desses estudos, eles iniciaram muito no âmbito ecológico, né, pensando esses dados que antes não estavam linkados, eram utilizados de forma agregada, e depois, com o avanço desse processo do linkage, que o SIDAC vem desenvolvendo e também vem publicando esses algoritmos que têm sido, inclusive, utilizados, ou seja, exportada essa tecnologia para outros países que têm utilizado essa expertise do SIDAC, a gente começou a fazer muitos estudos pensando o impacto do Bolsa Família em vários desfechos em saúde. Então, a primeira leva dos estudos sobre avaliação de impacto em desfechos em saúde do SIDAC, eles eram inicialmente muito concentrados nessa grande política pública que foi esse programa de transferência de renda, que é o Bolsa Família, e houve uma série de estudos avaliando diversos desfechos, sejam desfechos associados a doenças infecciosas, como também desfechos associados à saúde materna e infantil. Então, nessa primeira leva, onde a gente tinha esse foco na avaliação do Bolsa Família, diversos estudos do SIDAC feitos por diversas pesquisadoras e pesquisadores do SIDAC foram publicados e também diversos protocolos de estudo. Então, esse foi assim, o primeiro momento onde houve esse foco na avaliação do Bolsa Família, considerando a importância do Bolsa Família na redução da pobreza, na melhoria do acesso a serviços de saúde. Então, fez essas avaliações onde a gente tem resultados muito importantes, né, que demonstram o papel do Bolsa Família na redução de diversos agravos à saúde. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de estudos que foram publicados pelo SIDAC, pensando desfechos como rancenias, saúde materno-infantil, focando na mortalidade infantil, por exemplo, na mortalidade em menores, em crianças menores de 4 anos de idade, e também os estudos que ainda estão sendo realizados no momento, pensando desfechos nutricionais, pensando desfechos neonatais, que também devem sair em breve. Então, parte desses estudos, parte desses objetivos que ainda estão sendo elaborados, eles estão disponíveis na literatura via publicação desses artigos ou através de protocolos de estudos também que o SIDAC tem publicado, mostrando essa transparência de avaliação de políticas públicas, né? Então, a publicação desses protocolos, eles são importantes porque é um registro que você faz de um planejamento baseado na teoria, daquilo que você pretende avaliar na base de dados. Então, a gente tem feito muito esse movimento dessa publicação desses protocolos e depois também a produção desses estudos específicos baseados em esse registro, né, protocolado na literatura. Então, parte desses estudos eles estão disponíveis e eu convido a todos a acessarem também, porque a gente tem avançado também muito nessa proposição e nessa experimentação de
tecnologias ou metodologias, né, baseadas em estudos quase experimentais para contribuir, né, com a literatura de avaliação de políticas públicas. E mais recentemente, com base nessa experiência que a gente foi adquirindo enquanto grupo de pesquisa inserido no SIDACS, a gente foi se deslocando também para a avaliação do Bolsa Família em desfechos crônicos, né? Então, a gente vem de uma longa trajetória avaliativa de estudos focados principalmente em desfechos relacionados à saúde materno-infantil, e a gente deu esse novo passo de avaliar o efeito de um programa como o Bolsa Família em desfechos crônicos, nomeadamente pensando a mortalidade geral e a mortalidade prematura por doenças cardiovasculares. Esse é um passo importante porque a literatura ela tem uma escassez importante de estudos, nomeadamente para desfechos crônicos, e esse é um dos primeiros estudos que avaliou o efeito de um programa de transferência de renda nos desfechos relacionados à mortalidade geral e à mortalidade prematura. Então, esse foi um estudo que a gente desenvolveu no SIDACS, eu fui uma das parceiras que contribuíram com esse estudo, que envolveu cerca de 18 milhões de indivíduos registrados na coorte, pensando os indivíduos com idade entre 0 e 100 anos de idade, e envolveu cerca de 4 milhões de indivíduos quando a gente restringiu para avaliar a mortalidade prematura, que é a mortalidade que acontece entre os 30 e os 69 anos de idade. Então, esse estudo, ele foi um estudo que a gente fez nesse período de 2011 a 2015, e a gente utilizou uma análise baseada em modelos marginais estruturais para tentar acessar esse efeito do Bolsa Família na mortalidade por doenças cardiovasculares e por mortalidade geral, né? Então, esse estudo, ele mostra esse efeito que o Bolsa Família pode ter nesses desfechos, né? Então, nossos resultados, eles mostram esse efeito pequeno ou nulo na mortalidade prematura por doenças cardiovasculares e na mortalidade por todas as causas nesse curto prazo que a gente considerou de 2011 a 2015. Então, esse foi um primeiro avanço rumo à avaliação do efeito de um programa de transferência de renda em desfechos mais crônicos, pensando as doenças cardiovasculares e a mortalidade geral. Esse estudo ele acabou sendo um estudo muito desafiador, porque a gente trabalhou com as informações a partir da coorte de 100 milhões, a partir de dados administrativos, e a gente tentou dar conta de uma série de desafios que nos colocam quando a gente trabalha com os registros de mortalidade provenientes do sistema de informação de mortalidade, pensar quais seriam esses mecanismos de ação que poderiam relacionar o recebimento do Bolsa Família com esses desfechos de mortalidade e também tentar construir esses caminhos e depois comprovar esses caminhos mediante algumas análises de sensibilidade e também de robustez dos nossos resultados. Então, nesse estudo, a gente também utilizou como uma estratégia o uso do Índice Brasileiro de Privação, que é um índice desenvolvido pelo SIDACS, para tentar observar se os municípios que são mais privados materialmente ou menos privados, como essa relação entre o recebimento do Bolsa Família e a mortalidade ela acontece, como a cobertura da estratégia de saúde da família também poderia influenciar esses resultados. Então, esses foram alguns caminhos que a gente tentou mapear nesse estudo, pensando principalmente as relações entre os desenvolvimentos municipais e a sua capacidade de capturar os óbitos e, consequentemente, isso reflete na qualidade do sistema de informação de mortalidade, como a estratégia de saúde da família pode ser também uma estratégia importante para a gente aprimorar os registros de óbito. Então, a gente foi fazendo uma série
de cenários para poder avaliar cada vez mais com maior detalhamento, na verdade, essa relação entre o recebimento do Bolsa Família e a mortalidade por doença cardiovascular e por mortalidade geral. Então, alguns pontos importantes que a gente traz nesse estudo é que, apesar de ser uma iniciativa inicial, a gente entende que a gente precisaria de um tempo maior de acompanhamento dessas pessoas para poder, possivelmente, até observar um efeito maior, principalmente quando a gente analisa esses municípios que são mais privados, então é importante ter esse tempo de acompanhamento maior, porque apesar de acompanharmos os indivíduos registrados na coorte durante 5 anos, em média, o tempo que elas receberam Bolsa Família foi de mais ou menos 2,6, né? Então, a gente deixou essa recomendação que se tivéssemos muito mais tempo, que os estudos futuros, na verdade, precisam ter um tempo maior de segmento desses beneficiários para a gente poder observar os efeitos do programa a médio e longo prazo, né? Porque a nossa avaliação, ela foi uma avaliação de curto prazo. A gente também chamou a atenção nesse estudo da importância, então, de se ter em mente o nível de privação desse município, pensando esse indicador que a gente utilizou, que é um indicador de privação material. Então, esse indicador ele reflete muito a condição socioeconômica desses municípios. Então, a gente encontrou, na verdade, um efeito muito mais expressivo na redução da mortalidade por doença cardiovascular em municípios onde a privação material era maior, e também na análise que a gente fez, restringindo a análise para os municípios com melhor qualidade de notificação do óbito, a gente também conseguiu observar esse efeito, mesmo que pequeno, de forma mais expressiva, né? Então, esses são alguns achados que a gente teve nesse estudo e que a gente traz também para servir, né, de ponto de reflexão para os estudos futuros e também pensando na formalização de uma evidência que possa contribuir para melhorias reais, não só entre gestores públicos, mas também pensando melhorias nos sistemas de informação. Então, a gente tinha um objetivo de trabalhar com avaliação de impacto, mas também a gente vai lançando luz sobre pontos importantes que estão relacionados com a qualidade da informação e sempre visando, né, melhorias de indicadores que possam também refletir no futuro próximo, na melhoria da informação coletada, do dado coletado, e como isso vai também refletir nas pesquisas que a gente faz. E isso também é importante para a gente pensar que um estudo de avaliação de impacto, ele também reflete não só na política em si que estamos explorando, mas também nas outras políticas e nos outros programas que estão ali subjacentes, pensando um mundo mais integral, né? Então, esse foi um dos trabalhos que a gente disponibilizou no final do ano passado, e que é um trabalho pioneiro pensando a avaliação de um programa de transferência de renda para desfechos crônicos, principalmente pensando mortalidade por doença cardiovascular. Numa segunda fase dos trabalhos que o SIDAX também tem desenvolvido, paralelamente à construção de evidências relacionadas à avaliação de impacto de programas de transferência de renda nos desfechos em saúde, o SIDAX também tem avançado na avaliação de outras políticas públicas, e parte dessas outras políticas públicas, na qual eu particularmente me envolvi nos últimos anos, está relacionada com a avaliação de uma política habitacional. Então, dentro desse escopo de políticas habitacionais, o SIDAX tem na sua coorte os registros dos indivíduos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida.
Então, foi a partir dessa possibilidade que o SIDAX nos colocou enquanto uma coorte que traz diversas políticas e diversos sistemas linkados entre si. No SIDAX formamos um grupo de pesquisadores que começamos a nos debruçar sobre esse programa habitacional e a pensar quais são as relações pertinentes, existentes, e quais os gaps da literatura e como poderíamos contribuir, né, nesse campo de avaliação de políticas públicas, pensando as políticas habitacionais. Então, foi nesse sentido que começamos a pensar essas questões e parte dessas questões, elas foram incorporadas nas teses de doutorado, não só minha, mas também da minha colega Camila e também de pesquisadores sêniores do SIDAX e também de pós-doc do SIDAX, como o Renzo. Então, a gente formou um grupo dentro do SIDAX, onde a gente começou a compreender quais são esses efeitos dos programas habitacionais na saúde, pensando diversos desfechos em saúde. E a partir de agora eu vou fazer um pouco dessa reflexão que nós construímos dentro do SIDAX, pensando as possibilidades de avaliar um programa habitacional em desfechos em saúde. Então, o primeiro movimento que nós fizemos foi um movimento de compreender quais eram as relações que poderiam ser estabelecidas entre habitação e saúde. Então, a habitação ela é uma dimensão complexa dentro do grande arcabouço dos determinantes sociais, e ela envolve, né, uma relação muito íntima entre três domínios principais: o domínio casa, o domínio lar e o domínio vizinhança. Então, o domínio casa, ele é aquele domínio muito mais relacionado aos aspectos físicos e estruturais da casa em si, e enquanto que o domínio relacionado ao lar está muito relacionado com as potencialidades que aquele espaço ele se coloca quando pensamos coesão familiar, quando pensamos satisfação pessoal, sentimento de pertencimento. Então, o lar está muito nessa construção mais afetiva, né? E quando pensamos vizinhança, a vizinhança ela está mais relacionada com esses aspectos socioeconômicos, físicos e relacionais que são estabelecidos entre o espaço, casa e toda a área que está circunscrita àquela casa, né? Então, isso envolve as condições dos arredores da casa, quais são os espaços disponíveis, como os espaços verdes, os espaços para passeios, os mercados, as lojas, as redes de apoio, de suporte, quais são as relações que são estabelecidas entre as pessoas que moram na mesma vizinhança. Então, são esses construtos que vão formando essa grande dimensão da habitação. E a literatura há muito que vem colocando a habitação como um determinante social fundamental para pensarmos desfechos em saúde, né? E, consequentemente, quando você tem uma precarização dessa dimensão, que se reflete, na sua grande maioria, numa precarização da casa em si, mas também das condições da vizinhança, isso vai se refletir nas condições de vida dos indivíduos. Os estudos sobre as questões mais relacionadas aos lares também, eles têm despontado na literatura, mostrando como essas condições da casa e da vizinhança também afetam, né, a nossa satisfação, a nossa coesão familiar e os próprios sentimentos de pertencimento. Então, foi a partir dessa lente que a gente começou a pensar de que forma um programa habitacional, como o programa Minha Casa Minha Vida, poderia influenciar desfechos em saúde, né? Porque a gente parte do princípio que a precariedade das condições de moradia, elas vão ser refletidas nas piores condições de vida dos indivíduos, pensando todas as dimensões da saúde, né?
Além disso, a gente tem uma literatura importante que vem falando sobre o ônus excessivo com o aluguel, que tende a ser aumentado a cada ano, e que isso também vai se refletindo, né, na precarização das moradias, e também vai se refletindo na precarização dos indicadores de saúde. Então, foi nesse escopo que a gente começou a mergulhar nesse novo campo e a pensar de que forma poderíamos avaliar o efeito do Minha Casa Minha Vida dentro da coorte dos 100 milhões de brasileiros. E para tal, a gente começou a pensar quais seriam esses mecanismos pautados na nossa realidade brasileira. Porque a grande maioria dos estudos que existem, eles partem muito de uma realidade estadunidense, que é muito diferente da nossa, e também uma realidade muito europeia. Então, a gente tem uma escassez importante de estudos pensando os contextos brasileiros para avaliação de impacto, e também pensando, eu diria que os contextos do sul global, em sua grande maioria. Então, a gente começou a delinear e a verificar quais são esses modelos que têm sido produzidos na literatura para demonstrar essa relação entre habitação e saúde. Então, existe uma série de modelos, aqui eu trago um modelo conceitual que foi um dos primeiros a serem propostos e revisados em 2004 por esses pesquisadores canadenses, onde eles elencam, né, uma série de possibilidades de mecanismos nas quais a habitação ela pode se refletir nos indicadores de saúde, de forma direta ou de forma indireta, né? E como essas relações, elas também podem ser unidirecionais ou bidirecionais. Então, a gente tem esses fatores que vão ali modulando as condições de saúde, seja pensando a partir de uma via mais biológica, pensando a partir de uma via mais física, ou através também dos mecanismos sociais e econômicos. Então, a habitação, ela tem sido colocada como esse determinante social na qual diversos outros vão sendo refletidos e vão adensando também a piora ou a melhora nas condições de saúde, porque quando você vive em um espaço habitacional que contribui para a precarização dessa saúde, cada vez que você adensa essa precariedade nas condições habitacionais, você vai também influenciando a degradação da sua saúde física e mental. E o contrário também acontece, né? Quando melhor são as condições de moradia, de vizinhança, da casa que você reside, também você tem possibilidade de melhorar os seus indicadores de saúde, pensando não só as condições físicas dessa casa, mas sua possibilidade de caminhar, de fazer atividade física, de ter acesso a um transporte adequado, de ter acesso a mercados que tenham alimentos saudáveis. Então, existe essa relação que se estabelece a partir de diferentes mecanismos e também de mecanismos que são mais diretos ou menos diretos, que estão ali no escopo, né, da sua saúde física e mental. Então, após essa imersão que a gente se iniciou no SIDAX, a gente também começou a pensar de que forma poderíamos traduzir esse arcabouço teórico com base naquilo que a gente tinha enquanto programa habitacional, que seria, né, a nossa intervenção, né? Então, o programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa que ele foi lançado em 2009, e as primeiras moradias começaram a ser entregues em 2010. Ele é o resultado, né, desse histórico que o Brasil tem de elaboração de programas e políticas de habitação. Então, esse programa, ele foi um programa extremamente importante, inclusive voltou recentemente a vigorar. Esse programa, quando ele foi lançado nas suas diretrizes, ele tinha como esse foco importante o estímulo à economia do país e também a redução do déficit habitacional, que à época do seu lançamento era de mais ou menos 6 milhões de unidades habitacionais, e o programa ele se estabelece
dessa forma, pensando não só habitações urbanas, mas também pensando habitações rurais. E dentro desse leque das habitações urbanas, que foi o nosso foco, o programa tem diversas categorias que estão relacionadas com as faixas de renda. Então, você tem a disponibilização de habitações para diversas faixas de renda. No nosso caso, por trabalharmos com uma coorte pautada nos registros do cadastro único, os indivíduos que teríamos acesso para fazer o linkage seriam os indivíduos que estão nessa faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que são aqueles que têm uma renda familiar de até 2 salários mínimos. Então, a gente trabalhou com esse público, a gente trabalhou com essa faixa do Minha Casa Minha Vida, que é mais conhecida como faixa 1, e foi a partir desse arcabouço que a gente começou a pensar como montaríamos um estudo de avaliação de impacto com base nas informações que tínhamos disponíveis, né? Então, só para contextualizar a dimensão do programa Minha Casa Minha Vida, que é um dos maiores programas habitacionais do mundo, esse programa ele cobre mais ou menos 96% dos municípios brasileiros, isso pensando esse período de 2009 a 2016. Grande parte desses investimentos eles estão localizados nas áreas consideradas urbanas do Brasil, e pensando os titulares, que são as pessoas que assinam, né, os contratos. Até 2016, o Minha Casa Minha Vida tinha beneficiado 1,3 milhões de titulares no Brasil. Esse 1,3 é importante a gente falar que são apenas aqueles que assinaram. Quando a gente pensa, né, nas composições familiares, o Minha Casa Minha Vida ele atinge muito mais do que 1,3 milhões de indivíduos, né? O Minha Casa Minha Vida também tem alguns critérios importantes de priorização, que são as famílias, né, que têm na sua constituição indivíduos com alguma deficiência, como eles trazem na sua legislação, indivíduos que têm mais de 60 anos, e também tem como critério de priorização famílias chefiadas por mulheres. Por que é importante a gente considerar essas questões? Essas questões elas são essenciais porque quando a gente está pensando uma avaliação de impacto de políticas públicas, esses critérios de elegibilidade, esses critérios de priorização, eles são importantes para termos em mente para que os nossos desenhos de estudo possam ser capazes de responder a esses critérios. Então, seja quando pensamos quais são os fatores de confundimento, quais são as características que a gente precisa considerar para fazer, por exemplo, um pareamento no estudo de caso-controle. Então, tudo isso é importante para se conhecer. Então, a avaliação de impacto de políticas públicas, ela tem no seu cerne também um estudo anterior, que é o estudo para o conhecimento desse programa, é o estudo que nos permite mapear quais são as características fundantes desse programa, para que a gente possa também pensar nesse grupo de exposição, nos grupos não expostos, para que a gente possa alcançar esse desenho, né, de um experimento natural. Então, esse tem sido um pouco o exercício que temos desenvolvido dentro do SIDATS para o Bolsa Família e para o Minha Casa Minha Vida também, que são dois programas que a gente tem tido essa aproximação, né? E pensando a nossa base de dados, então pensando a coorte até 2015, quando a gente avaliou os dados, que a gente tinha dados disponíveis do Minha Casa Minha Vida até 2015, a gente viu que pensando os titulares e os não titulares, a gente tinha cerca de 2,5 milhões de pessoas que foram beneficiadas com Minha Casa Minha Vida em todas as faixas etárias.
Então, partindo dessa contextualização sobre o programa, a gente pensou, então, quais seriam esses critérios de elegibilidade que iríamos trabalhar, pensando o que o programa nos fornecia e pensando também a estruturação da nossa coorte. Então, para esse estudo específico, onde a gente avaliou o efeito do Minha Casa Minha Vida em desfechos em saúde, a gente elegeu, como eu havia mencionado, a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, e a partir do conhecimento que a gente tinha da estruturação do programa, a gente também elencou alguns critérios de priorização para o recebimento desse benefício e que a gente poderia tentar mapear ou encontrar proxies, né, dentro das nossas bases de dados para poder fazer esse estudo, né? Então, a gente elencou esses critérios de priorização que estão aqui, alguns que eu já falei anteriormente, e também alguns outros critérios que os municípios e os estados eles podem adotar diferentemente desse quadro mais específico. Então, alguns municípios, eles também adotam como priorização para recebimento desse benefício as mulheres que foram vítimas de violência, indivíduos que foram alocados no sistema de proteção de testemunha e também outros critérios quando aprovados pela União, né? Então, alguns critérios estão muito relacionados com o fato das pessoas viverem em espaços ou situações de grande vulnerabilidade habitacional. Essas pessoas também podem ser colocadas dentro dos municípios, né, como prioridades para o recebimento do benefício, porque apesar do programa ele ser um programa federal, todo o manejo do programa, pensando seleção, alocação da moradia, construção da moradia, ela é da responsabilidade do município. Em alguns casos, os municípios e o governo do estado, eles têm parcerias e eles vão gestando esse programa, que é o caso que acontece na Bahia, né? A gente tem uma colaboração muito próxima entre o governo do estado e o município, pelo menos pelas conversas que tivemos durante os últimos 4 anos sobre essas questões no estado, né? Então, a partir desses critérios, nós começamos a delinear o nosso protocolo de estudo. Então, esse é um protocolo que a gente publicou, onde a gente registra, né, de que forma estávamos pensando avaliar o efeito na saúde desse programa de habitação social a partir da coorte de 100 milhões de brasileiros. Então, a gente fez esse estudo onde a gente foi trabalhar de que forma poderíamos planejar esse experimento natural, uma vez que todo o processo de alocação da intervenção, que no nosso caso é o programa Minha Casa Minha Vida, ele não sofre nenhum tipo de efeito do pesquisador. Então, ele é um processo que o pesquisador ele não tem gerência, né? Então, a partir daí, a gente construiu esse estudo de experimento natural. Então, a gente registrou todas as etapas desse nosso estudo, pensando qual era o desenho que estávamos propondo, quais eram as intervenções e quais eram os desfechos que iríamos analisar à época. Então, esse desenho de estudo a gente categorizou como uma coorte dinâmica e retrospectiva, pautada no baseline da coorte de 100 milhões. Nós definimos quem seria a nossa intervenção, que no caso seria os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, delimitamos o tempo, né, que poderíamos acessar essas informações, quais seriam esses critérios, do tipo de programa, e no nosso caso a gente também trabalhou apenas com os municípios com mais de 50 mil habitantes, porque essa é uma das características para recebimento do benefício do Minha Casa Minha Vida na faixa 1 e do Fundo de Arrendamento Residencial. Então, a partir do estudo que fizemos dos critérios de alocação do programa Minha Casa Minha Vida, isso também foi um critério que adotamos. Por quê? Quando pensamos um grupo que recebe
o benefício e um grupo que não recebe o benefício, a gente também quis que os nossos contrafactos, que é esse grupo que não recebe a intervenção, mas que tem todas as características propensas para o recebimento, eles precisam ser os mais similares possíveis. Então, se a intervenção que estamos focando, ela ocorre em municípios com mais de 50 mil habitantes, e por termos uma coorte bem extensa, isso nos permite também restringir que as pessoas que farão parte desse nosso contrafacto, eles precisam ter também essas características que são semelhantes. Então, se eu sei que para receber o benefício eu preciso necessariamente residir no município com mais de 50 mil habitantes para essa faixa exclusiva que a gente analisou, os meus contrafactos, eles também precisam ser residentes no município com mais de 50 mil habitantes. Então, foi um pouco esse ir e vir do que está na política, o que define essa política, o que define a faixa específica que nós pretendemos avaliar para poder replicar essas mesmas características nesse nosso grupo contrafacto, né? E no caso dos desfechos, à época, a gente tinha como desfechos a mortalidade prematura por doença cardiovascular e para as causas específicas, a mortalidade por todas as causas, rancenias e tuberculose. Num segundo momento, a gente também introduziu um dos desfechos que não estava no protocolo, mas que a gente fez um estudo sobre isso, que foi a diabetes do tipo 2. Então, para cada um desses desfechos, com exceção da diabetes do tipo 2, a gente montou um modelo lógico para avaliação do Minha Casa Minha Vida, pensando esse desfecho específico e traçando as possibilidades de caminhos que estariam ali mediando essa relação entre o recebimento de uma habitação social e as possibilidades de ocorrência ou não desse desfecho. Então, esse aqui é um exemplo que a gente fez para doenças cardiovasculares, pensando, então, as dimensões da habitação que poderiam impactar nas doenças cardiovasculares, e aqui é um outro exemplo também, pensando a partir de uma lógica de determinação social, como um programa como Minha Casa Minha Vida poderia impactar na detecção e na prevalência de rancenias. A gente também tem um para tuberculose que está disponível nesse artigo que eu mencionei para vocês. Então, todos esses elementos, eles compuseram esse protocolo de estudo. E nesse protocolo, a gente explica também de que forma o linkage ele aconteceu para a efetivação da coorte de 100 milhões de brasileiros e também como essas informações elas foram linkadas com as bases de saúde, que no nosso caso a gente utilizou o Sistema de Informação de Mortalidade e também o Sistema de Informação Nacional de Agravos Notificáveis para acessar os casos de tuberculose e rancenias. E também a gente traz informações sobre o Minha Casa Minha Vida, como é que essa base se estrutura, quais são as informações que estão disponíveis nessa base. Então, para cada uma dessas bases, a gente tem uma descrição das suas características e como foi feito esses processos de linkage para que a gente tivesse essa base completa, reunindo todas essas informações para os indivíduos que foram beneficiários ou não beneficiários do Minha Casa Minha Vida. A partir desse momento, nós pensamos também quais são as variáveis, né, entre todas as possibilidades que a coorte de 100 milhões nos traz, quais são as variáveis que são interessantes para o nosso estudo. Então, a gente elencou algumas variáveis que estão na coorte de 100 milhões, quais seriam as variáveis advindas das bases de saúde e quais as informações advindas do Minha Casa Minha Vida que poderíamos também incorporar no nosso estudo. Então, fizemos esse mapeamento, né, pensando a partir das teorias que tínhamos acessado, dos estudos que têm sido colocados na literatura, da experiência também do grupo de pesquisadores do SIDACS, que já vinha trabalhando com o Bolsa Família, e a partir de todo
esse conjunto de informações, nós mapeamos essas variáveis que estão aqui, mostrando quais seriam as possibilidades de caminhos para pensar as metodologias, para acessar a avaliação do efeito de um programa habitacional nesses desfechos em saúde. Então, no nosso plano de análise para o protocolo, a gente elencou quem seria a nossa exposição, como iríamos acessar a exposição, que no caso era ser beneficiário do Minha Casa Minha Vida, independentemente se você foi o titular que assinou o contrato ou se você reside com o titular que assinou esse contrato. Então, a coorte, ela também nos possibilita mapear, né, quais são os titulares e quais são as pessoas que estão sob o mesmo código familiar, né? Então, essas são informações que a gente também acessou para poder definir a nossa exposição. Também definimos os nossos desfechos, pautados nos seus CIDs respectivos, e como queríamos fazer o tempo de segmento, né? Então, quais são as datas importantes para fazer essa avaliação de impacto? E isso é um ponto importante, porque todas as vezes que nos referimos à avaliação de impacto, a gente precisa ter em mente a importância, na verdade, de você ter bem definido a sua exposição, as datas de início, as datas de término, porque isso vai impactar diretamente na forma como você vai modelar seus dados, né? Então, a gente fez uma série de adaptações para cada desfecho, a gente tinha pontos de cortes diferentes. Então, aqui, no meu caso, eu me dediquei a trabalhar com os desfechos cardiovasculares, e como eu trabalhava com mortalidade prematura, a gente começou a pensar quais são os indivíduos que queríamos na nossa coorte. Então, trabalhamos com indivíduos com idade entre 30 e 70 anos. Já a hanseníase, por exemplo, e TB, eles trabalharam a partir de uma perspectiva de data de diagnóstico. Então, para cada desfecho, nós fomos trazendo as suas definições, trazendo os tempos de segmento específico, para que a gente tivesse um plano de análise muito mais factível para cada desfecho e que respeitasse aquilo que a literatura vinha trazendo sobre avaliação de impacto, sobre desfechos específicos. Então, a análise inicial dos estudos eram baseados, né, na construção de scores de propensão para fazer pareamentos. Então, a gente tinha a ideia de utilizar diversos tipos de scores de propensão e, ao final, fazer modelos de regressão ponderados também por esses scores de propensão que seriam estimados, né? A ideia, por trabalharmos com uma coorte grande, era também fazer estratificações por subgrupos, pensando o que poderia ser importante para a gente pensar as relações entre habitação e saúde. Então, no nosso caso, a gente pensou em fazer algumas estratificações para acessar, né, o efeito de uma política habitacional na saúde, pensando as questões de gênero, pensando as questões de raça, pensando as incidências diferenciais de hanseníase nos municípios. Então, para cada desfecho, nós fomos pensando possibilidades de análises que pudessem trazer insights novos para a literatura. E também construímos algumas possibilidades de análise, pensando a robustez do achado e também a checagem da sensibilidade, né, dos nossos achados. Então, toda essa ideia, ela foi construída, protocolada, e tudo isso foi feito antes de acessarmos a base de dados, porque a ideia do protocolo é você dizer de forma clara e transparente como você está pensando, idealizando o seu experimento sem olhar o dado, porque a partir do momento que você olha o dado, você tende a fazer todas as adequações para alcançar o seu objetivo. Então, a ideia no protocolo é exatamente você registrar aquilo que você sabe, quais são as variáveis que estão na sua base, e como isso, a partir da teoria, te possibilita, né, fazer essa construção teórica desse protocolo que você vai executar no momento
futuro. Isso também permite que os pares da ciência possam avaliar o quanto aquilo que você está colocando como protocolo é factível, o quanto pode ser aprimorado, o quanto você pode ajustar essa sua ideia inicial pensando a contribuição para um trabalho com muito mais robustez. Então, a gente faz essa submissão do protocolo e recebe também várias contribuições importantes que ajudam, né, a aprimorar na hora de você mexer com o dado e realmente fazer o estudo mais empírico, digamos assim. E foi o que nós construímos. Andréa, desculpa interromper você, mas Eu alguém falo tem que fazer o mesmo. papel chato e me falaram para eu fazer esse papel chato de, de falar sobre o tempo, tá? Então, Ai, só que para bom que lembrar você você que a gente já falou. está que a gente já tá, com o avançado tempo, mas estou por aqui. Pronto, muito obrigada. Aí eu vou tentar dar uma resumida na fase seguinte, né? Porque a fase seguinte foi exatamente colocar em curso tudo aquilo que a gente tinha pensado no protocolo. E foi isso que a gente fez. Então, a gente, depois de avaliar o dado, depois de fazer as várias análises preliminares, a gente observou, né, a raridade do nosso desfecho, pensando doença cardiovascular, pensando diabetes, pensando hanseníase, e a gente, em vez de fazer um experimento natural clássico, a gente optou por fazer um caso controle pareado, aninhado à coorte, devido a essa raridade, né, de desfecho que a gente observou. E aí a gente foi contextualizando todas essas informações que eu já passei para vocês, e a gente foi desenhando, então, o nosso caso controle partindo, né, do nosso N inicial de dados a partir da coorte e fazendo os pareamentos necessários. No nosso caso, a gente fez um caso controle de um caso para 2 controles, ou seja, um caso de 1 para 2, e a gente fez também esse pareamento dos casos e dos controles a partir de uma seleção de variáveis que não estavam associadas nem à exposição, nem ao desfecho, que é um ponto importante, e a gente foi fazendo, então, essa avaliação. Todas essas análises, elas foram descritas e elas, né, resultaram nesses achados que a gente traz um pouco aqui para vocês, né? Então, a gente avaliou esse caso controle pensando uma base com cerca de 8 milhões de indivíduos com idade entre 30 e 69 anos, e fomos fazendo, então, todas as análises factíveis para chegar ao nosso resultado final. Então, depois de fazer essa série de descritivas, que com o avançar do tempo não vou esmiuçar cada um desses resultados para vocês, a gente chegou no resultado final, que era o resultado que a gente almejava, né? Que era qual seria, né, o efeito do programa em desfechos cardiovasculares, no meu caso. Então, a gente fez uma série de modelos, tanto modelos crus como modelos mais ajustados, pensando as variáveis que tínhamos disponíveis no nosso estudo, e, diferentemente da nossa hipótese inicial, onde a gente esperaria encontrar um resultado que mostrasse uma direção de redução de mortalidade cardiovascular prematura, o nosso resultado ele mostra uma direção de incremento desse risco, né, de óbito para os beneficiários do Minha Casa Minha Vida. No início, a gente começou a refletir sobre as possibilidades de checagem desse resultado, então checamos esse resultado, fizemos vários testes de robustez e sensibilidade, e esses resultados mostraram, né, essa consistência nessa direção, e a partir daí começamos a pensar quais são as explicações que estão ali no cerne dessa questão, né? Então, uma das principais hipóteses que a gente levanta nesse estudo é como esse curto período de tempo que a gente teve para avaliar, então, a gente acompanhou esses indivíduos durante 5 anos e, em média, eles ficaram expostos, né, aos benefícios de uma habitação social
por cerca de 2 anos e meio. E a gente começou a pensar, com base no que a literatura traz, de como esse tempo curto que a gente está avaliando, ele não é suficiente para modificar os fatores que estão ali contribuindo, né, para a mortalidade por doença cardiovascular prematura. E a literatura ela vem trazendo como os indivíduos, não só no Brasil, como em outros territórios, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, que são beneficiários de programas de habitação social, são indivíduos que eles já têm uma precariedade da sua saúde instalada, pensando diversos indicadores. Então, esse é um trabalho onde a gente consegue ver como as questões relacionadas à causalidade reversa, elas estão ali assentes. Ou seja, o que nós estamos observando é que o programa ele consegue captar os indivíduos que realmente vivem em situação de maior vulnerabilidade social e que essa vulnerabilidade social, ao longo do curso da vida, ela vai se refletir nesses piores indicadores de saúde cardiovascular desses indivíduos que se refletem nessa maior chance de irem a óbito por doenças cardiovasculares de forma prematura. Então, esse trabalho, ele nos possibilitou fazer esse caminho reflexivo, pensando a nossa hipótese inicial e pensando também como esses programas, eles acertam na hora de selecionar esses indivíduos que têm já uma precariedade de saúde instalada e como também a gente precisa pensar em tempos de segmento cada vez maiores para poder observar esses efeitos, né, a médio e longo prazo, e também chama a atenção, que é uma limitação do nosso estudo, de não termos, por exemplo, a condição de saúde prévia desses indivíduos antes de serem beneficiários ou de acessarmos informações importantes como, por exemplo, quais são, na verdade, os riscos cardiovasculares pregressos que esses indivíduos tinham, pensando seus padrões de dieta, pensando seus níveis séricos de colesterol, se tinham ou não hipertensão, e são esses os caminhos que a gente foi traçando para construir essa narrativa com base nesse achado não esperado que a gente encontrou. Esse achado ele ocorre não só para a doença cardiovascular, mas também para os outros desfechos que estamos avaliando, e é nesse cenário que a gente se encontra hoje, esse cenário de finalização da escrita desses achados, para que a gente possa também disponibilizar esses resultados na literatura, para juntos pensarmos como podemos avançar rumo à construção dessas políticas habitacionais e dessas bases também relativas às políticas habitacionais, para que possamos ter acesso a mais informação para fazer também estudos cada vez mais robustos e reduzindo nessas limitações que estão associadas ao acesso de informações que, por vezes, a gente não vê disponibilizado nessas bases administrativas. Então, é nesse campo, não só de contribuição com as políticas públicas que estamos trabalhando, mas também de pensar como podemos aprimorar a coleta das informações de políticas como as políticas habitacionais. Então, esse tem sido ainda o nosso papel, e a gente tem feito isso dentro do SIDACS. A gente tem trabalhado para compreender melhor as avaliações de políticas públicas, temos trabalhado também para a disponibilização desses dados e dessas informações cada vez mais a pesquisadores associados ou não à Fiocruz, mas também temos trabalhado no processo de engajamento e de advocacy, que acaba sendo, na verdade, os 3 pilares fortes dentro do centro, né? Que é a pesquisa, é o engajamento e a disseminação de informação. Então, esse é um pouco do painel que o SIDACS tem nos proporcionado e como a gente tem também feito essa caminhada no coletivo dentro do SIDACS. E, para finalizar, só deixar aqui para vocês, para quem ainda não conhece, o SIDACS acaba de lançar
um novo portfólio onde a gente tem acesso a todas as informações, pensando as coortes, pensando como você pode acessar o SIDACS, como você pode ser parte dessa grande família que é o SIDACS, quais são os estudos que têm sido produzidos, quais são as evidências, enfim, esse portfólio ele é maravilhoso porque você consegue fazer essa imersão e conhecer o SIDACS, caso você ainda não conheça. E o segundo é o Dataverse do SIDACS, que é uma plataforma que te permite conhecer quais são os projetos que já foram aprovados ou estão ainda acontecendo no SIDACS e quais são as bases de dados que a gente já tem disponível e e de que forma podemos acessar esses dados, quais são os caminhos, enfim, toda a construção de bases do SIDACS está nessa página e tem informações disponíveis para vocês também compreenderem cada vez mais o papel do SIDACS e as possibilidades do uso da coorte para avaliação de impacto e para análise das desigualdades. Então, era esse um pouco esse cenário que eu queria trazer para vocês e já peço desculpas por ter avançado no horário. Faz parte, não se preocupe. Muito obrigado, Andrea. Foi excelente sua apresentação. Ficamos muito felizes de conhecer um pouco mais sobre os trabalhos do que o SIDACS faz, especialmente esses trabalhos relacionados a essa coorte de 100 milhões. Eu acho que muitos de nós já conhecíamos um pouco mais aquela parte inicial sobre a Bolsa Família, que já tem algum tempo já, aquelas publicações, mas essa parte final foi muito interessante da gente conhecer também. A gente está com a hora bem avançada. Eu acho que a gente pode abrir, talvez, para umas 2 perguntas, se a gente tiver. Calabrique, quer vir aqui, Calabrique? E quem tiver pergunta também, que estiver online, pode fazer aqui no chat para a gente... Ô, André, bom dia. Ela me enxerga aqui, tudo bem. Na verdade, eu sei que você focou no final da apresentação na parte do Minha Casa Minha Vida, mas a minha curiosidade em relação ao Bolsa Família, né? O Bolsa Família, se eu não me engano, parece que ele acrescenta R$600 e mais alguma coisa por filho menor de 6 anos. E, em paralelo, o Brasil tem feito um esforço enorme na valorização do salário mínimo. Será que seria possível fazer uma análise demonstrando que talvez a valorização do salário mínimo por si só não seria suficiente para corrigir algumas distorções de renda, ao invés de criar uma bolsa que talvez tenha um prazo de uma validade menor para ocorrerem, né? Por isso. Obrigado, Calabrique. André, se puder responder essa pergunta, tem mais um aqui no chat para a gente finalizar. Isso, eu acho que a ideia que você traz, ela é uma ideia factível, no sentido de ser elaborado, pensando a coorte, mas é importante a gente dizer também que a gente trabalhou com o Bolsa Família até 2015, nos moldes anteriores ao que o último governo modificou o programa, né? Então, esse é um ponto importante. Então, a gente teria que pensar quais são as informações, qual a qualidade dessa informação depois de 2016, para a gente fazer essa avaliação. Um outro aspecto importante, que eu acho que aí a gente parte para um caminho muito diferente, porque o salário mínimo, ele tem uma questão direta relacionada com renda. Então, você fixa uma renda mínima, que é o salário mínimo. Porém, o Bolsa Família, ele tem uma questão que, ao meu ver, vai muito além da questão isolada da renda. Então, o Bolsa Família, ele tem uma série de condicionalidades que são essenciais pensando na dinâmica do bem-estar. Então, você tem uma condicionalidade relacionada à educação e relacionada ao acesso aos serviços de saúde. Então, você precisa que as crianças elas estejam frequentando a escola e você precisa que elas também preencham alguns critérios dentro do sistema de saúde, pensando consultas, avaliações nutricionais e as gestantes também. Então, o Bolsa Família ele é pensado, assim como outros programas de transferência de renda, eles são pensados numa lógica muito mais inclusiva, numa lógica de redução de barreiras, porque a gente não pode descuidar que
a gente está falando de um programa de transferência de renda condicionado, e essas condicionalidades, elas impactam diretamente na possibilidade de você incrementar o acesso à educação, incrementar os anos de escolaridade, aumentar o acesso aos serviços de saúde e, consequentemente, ter uma ação muito mais preventiva, pensando o espectro da saúde. Então, acho que nesse campo são possibilidades muito diferenciais, pensando os objetivos finais, que é um objetivo não só de você garantir uma renda para necessidades básicas, mas também você melhorar o acesso ao serviço de saúde e à educação. Então, acho que nesse ponto, o Bolsa Família, ele tem esse aspecto muito importante que a gente não pode descuidar, que é não só pensar essa renda, mas pensar acesso a dois eixos extremamente importantes na vida de qualquer cidadão, que é acesso a serviço de saúde e acesso à educação. Obrigado, Andréa. Tem uma pergunta no chat da doutora Marilda. Ela comenta sobre população de assentamentos. Existe a reclamação dessa população de que a falta de endereço impossibilita eles de terem cartão do SUS. Então, eles não possuem registro oficial. Será que seria possível de incluir essa população nessas análises? A pergunta da doutora Marilda. E, para finalizar, só um minuto, tem mais uma pergunta aqui do auditório, e a gente vai ser uma pergunta objetiva, rápida, e depois a gente encerra com sua resposta. Pensando no que a gente né, tem de informação, a questão do endereço, ela é uma questão que a gente precisa pensar enquanto gestores, enquanto efetivadores das políticas públicas, porque o não ter endereço não deveria ser uma barreira para você acessar os benefícios sociais advindos dos programas e das políticas sociais. Então, é importante a gente fazer essa reflexão e como isso nos impacta enquanto pesquisadores que lá na frente vamos fazer as avaliações ou os estudos, né? Então, eu acho que o que a professora Marilda traz é de suma importância, mas ela nos coloca exatamente nesse campo de como estamos efetivando na realidade as prerrogativas para garantir acessibilidade a direitos, para garantir acessibilidades a políticas públicas, né? É importante a gente dizer que o fato de você não ter endereço, o fato de você não ter identidade, não pode ser e não deve ser uma barreira para você acessar direitos. Então, existe também essa desconexão, muitas vezes, entre quem presta essa assistência no sentido de receber esse indivíduo para que ele seja cadastrado no cadastro único e, a partir daí, acessar essas políticas e esses programas sociais. Então, é importante que a gente faça essa discussão mais ampla, exatamente para dizer o quanto isso acaba impactando, porque se a gente não tem esse indivíduo registrado, eu não consigo incluí-lo nas análises, porque ele não está no banco. Então, quanto pior a qualidade da informação e quanto maior são as barreiras que permitem com que diversos grupos acessem as políticas públicas, maior é o fosso que eu vou ter no sentido de não possibilitar a construção de evidência para embasar estudos direcionados para esses grupos específicos. Ok. Temos a pergunta da Fernanda, ela é estudante de iniciação científica aqui do IGN. Fernanda. Oi, Andréa. Bom dia, parabéns pela apresentação. Minha pergunta ela é bem objetiva. Eu queria saber se, com esse amplo estudo que vocês fizeram, vocês conseguiram chegar a alguma correlação das pessoas que apresentaram problemas cardiológicos e a questão da diabetes com a alimentação industrializada devido à baixa renda dessas pessoas. Eu queria saber se vocês chegaram à conclusão, podendo afirmar esse fato, ou se ainda está em desenvolvimento. Isso. Muito obrigada. Na verdade, a gente ainda não conseguiu trabalhar esses dados pensando as questões de acesso a alimentos ultraprocessados. A gente trabalhou até o momento apenas com os dados disponibilizados no Sistema de Informação de Mortalidade e no SINAM, para esses desfechos específicos, né? O que a gente tem, na verdade, a gente tem um grupo dentro do SIDACS que tem trabalhado com essas informações, pensando alimentos industrializados e outros desfechos
em saúde, mas a gente ainda não pensou isso para programas habitacionais. Aí fica também a possibilidade de você escrever um projeto sobre isso e submetê-lo para avaliação lá no SIDAX. Muito obrigado, Andrea, mais uma vez. Foi excelente ter você aqui, sua palestra, suas colocações muito precisas. A Marilda finaliza reafirmando que essa questão das populações de assentamentos é muito importante para que eles não sejam realmente excluídos. E não tendo mais comentários e perguntas, vamos encerrar por hoje. Para quem não pôde acompanhar aqui a palestra em tempo real, ela vai estar disponível no YouTube a partir de segunda-feira. Queria mais uma vez agradecer enormemente a professora Andrea pela sua presença e nos vemos na próxima semana. Um abraço a todos. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente.